caro telespectador, meu caro internauta, o programa Gente da Gente está no ar. Mais uma vez aqui na sua TV Assembleia e depois na sua TV Gente da Gente. É uma honra estar falando para vocês, mas eu não inicio um programa aqui na TV Assembleia sem agradecer a Gerson Baia e a Fragoso. Muito obrigada por essa assessoria. E hoje nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, melhor dizendo, sobre a Equatorial Energia Alagoas. Porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E saber o que se passa na sociedade, no mundo comercial, no mundo empresário, saber para onde vai o nosso dinheirinho, o Gente da Gente acha que é cultura. Carlos Moraes, gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial. Muito obrigada por ter vindo. Equatorial que agradece essa oportunidade, programa Gente da Gente, a Cláudia, o convite, para falar um pouco do nosso grupo, do atendimento aos nossos clientes, da chegada do Grupo Equatorial ao estado de Alagoas. Também não poderia deixar de agradecer a Kelly, a sua assessora de imprensa, aqui presente, ali nos bastidores, tudo filmando e tudo dando dicas do que a gente vai perguntar, do que a gente não deve perguntar. Obrigada, viu, Kelly? Você que é uma maranhense, que se mudou aqui para Alagoas, quando a Equatorial assumiu o grupo da CEAL, não é isso? Antiga CEAL, Eletrobras Alagoas. Eletrobras Alagoas. Muito obrigada, viu, Kelly, pela sua presença. Já agradeci ao meu amigo aqui e agradeço a toda a Equatorial de um dia como hoje, que está tendo um café da manhã para os clientes, né? Ter cedido aqui o meu amigo para vir aqui. Aí eu pergunto a você, para começar, o vento ventou e a Equatorial apareceu em Alagoas? Como foi isso? Que processo foi esse para a Equatorial chegar em Alagoas? Bem, a Equatorial ela já estudava um pouco do que era a antiga empresa de distribuição de energia no estado de Alagoas e o governo federal resolveu fazer um leilão de privatização dessas empresas em 2018, inicialmente marcado para junho. O grupo ele fez todos os estudos técnicos, acredita no potencial dessa empresa, acredita no potencial do estado e em dezembro de 2018 ele venceu esse leilão, essa concorrência, e passou com a missão junto à agência reguladora, ANEEL, de energia elétrica, de assumir em março de 2019, e assim fizemos, a operação da empresa aqui no estado de Alagoas. E foi em dezembro, mas em março vocês já estavam instalados aqui. Isso, dezembro aconteceu o leilão, a Equatorial teve a notícia que foi a vencedora desse leilão, quando chegou em março, especificamente 18 de março, começamos as nossas operações. Tomamos posse da empresa, chegamos com um quadro inicial de profissionais do Grupo Equatorial para poder, junto com os profissionais da antiga empresa, começar os trabalhos de conhecimento e ações necessárias para alavancar de novo a distribuição de energia e o atendimento com qualidade ao consumidor. E eu quero parabenizar a Equatorial, parabenizar este grupo que chegou, porque eu já soube que esse grupo não chegando e se impondo. Parece que houve assim um processo de relacionamento muito perfeito, digamos assim. Equatorial tem na sua característica um modelo de gestão positivo, um modelo de gestão muito próximo do seu cliente. Se aproximamos do nosso cliente, da sociedade civil organizada, visitamos órgãos como a própria Assembleia, estivemos aqui com os deputados, com o governo do estado, estivemos com as prefeituras, com o setor produtivo do estado de Alagoas, Federação das Indústrias, setor hoteleiro e fóruns com o nosso consumidor, lideranças comunitárias. Hoje nós temos um papo constante com os líderes comunitários em todo o estado e principalmente na capital. Então essa é a forma da Equatorial. A Equatorial, ela chega através de um relacionamento desde os seus colaboradores, que foi o primeiro contato, até aquele cliente na ponta do estado, seja no norte, no sertão, no oeste. Essa é a nossa forma de trabalhar junto ao nosso consumidor.
Toda vez que fala assim em uma empresa grande como a Equatorial, eu imagino logo o organograma, porque deve ser... Quantos funcionários tem a Equatorial? Hoje a gente deve ter em torno ainda de 1.200, 1.300 profissionais diretamente, além da nossa empresa parceira, que deve ter mais uma força de trabalho de em torno de uns 2.000 profissionais. Então é um exército para poder atender todo o estado de Alagoas. Gente, é muita gente para... Então, cada um tem que ter a responsabilidade do seu setor no organograma para poder isso se desenvolver efetivamente a nosso favor, que somos os consumidores. O nosso modelo de gestão ele é bem assim, eficiente. Nós temos um presidente, que é o Humberto Soares, já teve a oportunidade de falar também para a própria TV Assembleia, para a própria Câmara, para a própria Assembleia de Deputados, um diretor de operações e aí as gerências. A minha gerência, por exemplo, é a gerência de relacionamento com o cliente. Mas temos gerências de operação, de manutenção, expansão, serviços técnicos, regulação, são gerências mais envolvidas com a prestação de serviço para a comunidade. Carlos, o que é um gerente de relacionamento? Porque a gente imagina que o gerente de relacionamento é aquela pessoa, vou dizer popularmente, porque o meu telespectador sabe que eu falo, sabe, com ele como se a gente não entendesse nada, nem ele. É aquela pessoa que gerencia, fica atrás das mesas, olha a minha ideia, olhando os atendimentos. Na verdade, o gerente de relacionamento ele tem uma responsabilidade no contato com o cliente em todo o segmento de clientes. Desde o cliente residencial, e aí nós temos um time para isso, nós temos hoje nos 102 municípios de Alagoas, 74 credenciados de atendimento, que faz aquele primeiro contato no dia a dia, mais 31 agências de atendimento. Na capital, por exemplo, nós temos uma agência centro e outras em parceria no JA, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão. E o gerente de relacionamento, junto com esse time, tem a missão de não só ficar atrás da mesa, mas de ir a campo, de visitar o cliente, de conhecer a necessidade do consumidor. Fizemos eventos agora recentes com a comunidade, em Penedo, em Marechal, no Jacintinho, em Maceió, para ouvir um pouco do que o nosso consumidor precisa e aí transformar em melhoria de processo. Que existem as áreas internas, que são áreas que cuidam da qualidade do fornecimento, que cuidam da execução dos serviços, que faz a leitura dia a dia na porta do consumidor. Então, o gerente de relacionamento, ele tem esse papel, junto com o seu time, com as agências, com o 0800, que é a nossa central de atendimento, 0800 082 0196, onde o cliente fala 24 horas com a nossa empresa, de ouvir o cliente e melhorar cada vez mais para que esse cliente, que é o nosso principal responsável, o nosso principal acionista, ele possa ter um serviço de qualidade. Você falou agora muito bem sobre o cliente, porque o cliente é que gera recursos para qualquer empresa funcionar. Né? Tem os acionistas, que são os bambambãs da empresa, tem o Firmino, que é o presidente do grupo de acionistas, que é uma pessoa muito simpática, mas sem o cliente ninguém tem emprego, sem a conta paga. Então eu vou dizendo logo, quem não pagar, faça o favor de pagar, porque sem ele a empresa não existe, sem o pagamento. Aí muitas vezes diz assim, mas eu fiquei sem pagar um mês, já estou no SPC, é assim, é? Na verdade, hoje, todo o processo de cobrança, ele é regulado pela Resolução 414 da ANEEL. A agência reguladora, ela faz Existem alguns instrumentos de cobrança administrativos, um deles a própria questão da negativação, restrição crédito, como a ação de visita de relacionamento, a cobrança deve vir na fatura de energia. Então, o cliente hoje ele tem uma conta, que a gente chama de fatura de energia, e aí, na própria fatura, tem um campo de observações que sinaliza para ele o risco das medidas, tanto administrativas como a restrição de crédito, o SPC, que foi bem dito pela Cláudia, como até uma suspensão de fornecimento de energia, que é algo que a empresa não deseja nem quer. O que ela precisa, como bem foi colocado, é que o cliente é uma parceria. Ele faça o pagamento da sua fatura para a gente reinvestir isso em qualidade de atendimento, em qualidade de serviços, em fornecimento de qualidade. Então, essa é a parceria. Mas a conta é o grande contato entre a empresa e o cliente. Lá existem várias informações importantes, entre elas o processo de valor,
data de vencimento e informações de cobrança, como essa da restrição ou até de uma suspensão de fornecimento. Mas a Equatorial trabalha para o cliente, inclusive, ter a melhor fatura, a melhor tarifa e ele não precisar ter ações como uma suspensão de fornecimento. Não é bom para a empresa, não é bom para o nosso consumidor, nós entendemos isso. O Carlos Moraes, gerente de relacionamento da Equatorial em Alagoas. Eu tive até conversando com você e com a Kelly, a sua assessora de imprensa que está aqui presente, sobre uma conta de energia elétrica. Aí daqueles ICMS, ISS, tem ISS, tem taxa de iluminação pública. Meu telespectador, eu devia ter trazido uma conta de energia para aqui dissecar. Aí, no hipótese, dá R$230. Dão R$230. Quanto que isso fica para a Equatorial? Porque é tanto pagamento que a Equatorial tem que fazer também. Hoje, na verdade, a composição da conta, ela está lá. A compra de energia, a Equatorial é uma distribuidora de energia, então ela compra a energia dos geradores para revender, distribuir ao nosso cliente. Existem os tributos, como bem a Cláudia está colocando, PIS, COFINS, são tributos federais, o ICMS, que é um tributo local, a contribuição de iluminação pública, que é um tributo municipal. Isso que eu quero conversar com você, mas vamos. E desse bolo, a empresa tem também um recurso que ela recebe em torno de 20% desse valor da conta, desses 230, para que ela possa operar. Ela possa pagar os seus fornecedores, pagar os seus funcionários, fazer com que a empresa ela vá até a porta do cliente todo mês. Então, desse conjunto, 20% é o que fica para a empresa. Os demais são encargos do setor e compra de energia. Então, essa é a composição da nossa fatura, que chega dia a dia na casa do cliente. Carlos, então se eu pago R$230, a Equatorial fica com 46. Em torno disso. Em torno disso, né? E aí eu queria muito daqui a pouco, porque nós vamos para o nosso intervalo, a gente conversar sobre essa taxa de iluminação pública. Porque eu tenho visto muitos caminhões circulando por Maceió para fazer a iluminação pública funcionar bem. Então, vamos no próximo bloco saber como isso funciona, porque você quer saber, meu telespectador e meu caro internauta. Vamos para o nosso intervalo. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Meu caro telespectador, meu caro internauta, estamos hoje conversando aqui com Carlos Moraes, gerente de relacionamento da Equatorial. Essa Equatorial Energia de Alagoas que assumiu, vamos dizer assim, a parte elétrica em Alagoas, a parte de eletricidade. Carlos, no bloco passado, nós interrompemos quando nós estávamos conversando sobre a taxa de iluminação pública. Porque a gente tem a impressão que essa taxa de iluminação pública, quando vem na conta, a gente, tipo assim, para mim, era da Equatorial. Explica isso para o telespectador. É muito interessante esse tema. O nosso cliente ele precisa saber o que compõe a sua conta. A contribuição de iluminação pública, ela surge de uma lei municipal,
Então, a lei é feita, submetida tanto pelo Executivo Municipal e debatida com os vereadores, para que possa ser, através de um convênio com a Equatorial, cobrado na fatura de energia um percentual em cima do consumo da unidade. Então, o cliente ele tem um consumo mensal, aí a lei depende de cada município, de cada categoria, classe residencial, a classe comercial, a classe industrial, rural, tem uma alíquota que insere sobre o consumo. Esse valor que é arrecadado, ele é repassado às prefeituras municipais com que objetivo? O objetivo da manutenção, o objetivo da expansão do processo de iluminação, ruas que não têm iluminação, a prefeitura tem um recurso para aplicar, para pagar a própria conta que diariamente há o consumo. À noite, as praças, as avenidas acionam as iluminações, então a prefeitura usa para pagar o consumo e ela usa para dar manutenção. Como bem você colocou, Cláudia, os veículos dos municípios são também caminhões, caminhonetes que fazem esse trabalho com profissionais habilitados para poder estar repondo luminárias, quando há um dano à luminária, repondo lâmpadas. Então, a contribuição de iluminação pública, ela não é destinada à Equatorial e não é a Equatorial que dá a manutenção da iluminação. É importante que, se eu preciso de uma manutenção numa lâmpada próxima à minha residência, eu entro em contato com a prefeitura da minha cidade, porque esse valor que é arrecadado é transferido às prefeituras para que elas possam cuidar da iluminação no estado de Alagoas. Mas, Carlos, gerente de relacionamento da Equatorial, para que essas empresas que trabalham com a prefeitura na manutenção, elas recebam, vamos dizer assim, em dia, a Equatorial também tem que repassar o numerário em dia. E repassa para a prefeitura ou repassa direto para a empresa? Na verdade, o convênio é com as prefeituras. Com as então, prefeituras. Como acontece na prática? Há o pagamento de cada cliente durante o mês, uma vez que é feito toda a arrecadação durante o mês, no mês subsequente até o 5º dia útil, é transferido para a conta das prefeituras, uma conta específica para que as prefeituras possam fazer o uso desse recurso. Saindo um pouco da conta de luz, meu caro telespectador, Carlos Moraes, que é o gerente de relacionamento da Equatorial, vai aqui falar sobre o pequeno investimento, para não dizer o grande investimento, que a Equatorial fez em Alagoas. A Equatorial ela já começou, a gente falou do leilão anteriormente. O leilão ele previa já que quando em 18 de março a Equatorial aqui chegasse, ela já aportasse no caixa da empresa em torno de 536 milhões, que era para pagar algumas despesas existentes da antiga operação e começar a fazer o seu dia a dia junto ao nosso cliente. Mas agora, no ano de 2019, nós já aprovamos com a nossa diretoria, o nosso conselho de administração do grupo, um investimento da ordem de torno de quase 300 milhões para 2 anos, 2019 e 2020. Esse investimento ele vai servir para obras de qualidade, para qualificar o sistema elétrico, melhorar a qualidade do fornecimento de energia ao cliente, para melhorar também a nossa frota, os nossos prédios, agências para atender o nosso consumidor, subestações, automatizar a empresa, trazer tecnologia. Você tem uma ideia, já investidos, nós fizemos em torno de R$500 mil no nosso novo centro de operações integrada. Ele fica no sede da empresa, de lá é o coração. Ele faz a monitoria de todo o fornecimento de energia do Estado, para saber onde tem interrupção, aonde não tem, dispara as nossas viaturas para o pronto atendimento ao cliente. Então esse investimento, esse montante em 2 anos, 19 e 20, em torno de 300 milhões, tem por objetivo expandir o sistema, substituir postes, transformadores, criar novas subestações, colocar em operações algumas subestações, para que primeiro venha a qualidade no fornecimento, é a finalidade inicial e principal da empresa, ajude no combate às perdas, outro item importante, a perda de energia, seja ela através de um desvio, seja ela através da medição inadequada. Então, assim, esse é um leque de investimentos que vai desde fornecimento até atendimento ao consumidor com tecnologia, com qualidade, com rapidez, aprovado já pela nossa diretoria para esses primeiros 2 anos. Mas isso é dinâmico, pode se mudar com o passar do tempo. Eu também tenho interesse, como você tem, meu telespectador, de saber de onde vem esse dinheiro da Equatorial. A Equatorial é privada, ela tem investimentos do governo nela,
Explica para nós. Equatorial é um grupo privado, ele tem inclusive ações listadas em bolsa, então existem grupos de investidores que se movimentam como controladores, não existe um dono único. Esse grupo de investidores, ele elege um conselho de administração, como bem foi dito, o Firmino, presidente desse conselho. Nós temos uma sede do grupo em Brasília, junto do agente regulador e dos centros de decisões no setor elétrico, cujo Augusto Miranda é o nosso presidente do grupo, e tem as distribuidoras, além das empresas no ramo de transmissão, de serviços, de telecom, de comercialização. Então, em toda a cadeia do setor elétrico, a Equatorial está presente enquanto grupo. E a Equatorial tem investidores. Esses investidores, no momento que eles optaram por participar do leilão e entrar na operação da Equatorial Energia Alagoas, eles aprovam um orçamento. Então, esse orçamento é aprovado com o capital da empresa, que será investido, e os gestores locais têm a missão de combater a inadimplência, combater perdas, para que a gente possa ter o capital suficiente para os investimentos acontecerem. Meu telespectador, uma empresa, e ela quando assume a responsabilidade, tipo assim, quando ela assumiu a responsabilidade da eletricidade, da energia elétrica de Alagoas, ela teve que demonstrar toda essa estrutura que poderia dar para vocês e para mim. Porque não é simplesmente colocar o dinheiro, não é o... A experiência do Grupo Equatorial vem, primeiro, do 2004, quando ela compra também em um leilão a CEMAR, que é a Companhia Elétrica no Maranhão, depois e recupera, traz a empresa das últimas posições de qualidade do setor para as primeiras posições em 2017. A ANEEL ela tem um ranking de qualidade das empresas. Em 2012, a gente amplia a operação de distribuição com a compra da companhia no Pará, a CELPA no Pará. E aí vem a experiência que levou o Grupo Equatorial em 2018 a entrar no leilão, tanto da Eletrobras Piauí quanto da Eletrobras Alagoas. Então, a partir de 2018, nós passamos a ter um controle no Piauí, onde estamos fazendo já essa transformação desde outubro, especificamente, de 2018, transformando e melhorando a empresa no Piauí. E em março agora, chegamos a Alagoas também com essa missão, transformar a Equatorial Energia em Alagoas do ponto de vista do nosso cliente primeiro e do nosso agente regulador, que é a ANEEL, que acompanha, uma das primeiras empresas em qualidade de fornecimento, em qualidade de atendimento, que essa experiência já existe no grupo e ela trouxe exatamente para beneficiar a sociedade e o estado de Alagoas. Meu caro telespectador, meu caro internauta, vocês estão vendo que a Equatorial está abrangendo todo o sistema elétrico do Brasil. Eu digo assim, todo, porque ela está indo do Pará, já está em Alagoas, já está no Maranhão, aonde mais? Pará, Alagoas, Piauí e Maranhão. Maranhão. São 3 empresas no Nordeste e uma no Norte. Além de linhas de distribuição também, né? Nós temos linhas de distribuição que cruzam Tocantins, Bahia, que são as linhas que trazem o fornecimento de energia. Você falou comprar energia. Eu um pouco saí da sua área, mas você é uma pessoa que está por dentro e o meu telespectador está querendo saber o que é comprar energia, porque a gente sabe que a energia vem das hidrelétricas, né? Mas como eu compro? Eu posso comprar na minha casa, eu posso comprar energia de outro? Muito boa pergunta. O que é uma distribuidora? A distribuidora, que somos nós nessa cadeia, a Equatorial Energia Alagoas, existem um processo de geração de energia hidrelétrica, energia termoelétrica, energia eólica, energia solar. Esse é toda a cadeia produtiva hoje de energia no Brasil. E existem os geradores. O estado de Alagoas, por exemplo, como gerador principal é a Chesf. Então, a Chesf é a nossa supridora, é quem faz o processo de geração e traz essa energia, vende a distribuidora, que é a Equatorial Energia Alagoas, ela faz a compra da energia e essa energia é redistribuída entre os nossos consumidores. Hoje, algum grupo de consumidores, os residenciais, comerciais, eles ainda compram direto da distribuidora. Os grandes clientes, nós temos clientes livres, algumas indústrias de grande porte, alguns outros empreendimentos de maior porte que eles compram energia no leilão. Existem leilões de energia onde esses geradores ofertam e eles fazem a compra. Mas na minha residência, na sua residência, na maioria dos telespectadores,
a compra é feita para a Equatorial Energia Alagoas, que distribui. Então, quando a gente fala em comprar, é porque tem a supridora. Hoje tem alguns pontos de suprimento aqui no estado, que nós recebemos das linhões de energia, alta tensão. Nas nossas subestações, nós transformamos essa energia até chegar à tomada da nossa casa, ligar o nosso aparelho, dar a oportunidade de assistir a TV e ter um enriquecimento de informações. Agora, a minha curiosidade não parou, não. Como é que gera essa energia? Vem de onde? São das hidrelétricas, são das usinas, são de onde? Dos cataventos, né? Dos eólicas. Hoje a matriz energética do Brasil, ela ainda tem, com a matriz maior e principal, as hidrelétricas. São os rios, os represamentos, através dessas bobinas, a força da água do rio passa por motores, que são as bobinas, e transformam em corrente elétrica. Esse é o processo de geração. Então, esses grupos, que são grupos diferentes da Equatorial, eles fazem a energia, vamos dizer assim, eles geram a energia e oferecem a Equatorial. Aí oferecem em leilões às distribuidoras. Mas o próprio grupo Equatorial, enquanto grupo, também, ele tem negócios na área de geração. Maranhão, por exemplo, tem a Geramar, que é uma geração, e ele participa tanto da cadeia da geração, quanto da cadeia da comercialização, quanto das distribuidoras. A energia solar, a energia eólica também são processos, a energia solar, a captação dos raios solares, a eólica, a força dos ventos, e tem as termoelétricas, que é a queima. Pode ser do carvão, pode ser do bagaço, da cana, por exemplo. Estamos num estado onde tem muita cana. Então, assim, são as formas, matrizes de geração. E tem empresas que são as geradoras, empresas que são as comercializadoras. A comercialização de energia se dá por leilões e as distribuidoras, que qual está a Equatorial Energia Alagoas, levando a energia para a residência de cada alagoano. Eu acho assim maravilhoso, meu caro telespectador, meu caro internauta, vocês que estão aí atrás das câmeras e atrás no Master, como é que em 15 anos, porque a Equatorial tem 15 anos, como é que ela chegou neste patamar? Eu só louvo a administração. A gente tem um modelo de gestão muito moderno, baseado em metas, em diretrizes muito bem definidas. Dentro da empresa, inclusive, essas metas, essas diretrizes de alcançar resultados vão no profissional. Então, vão do Carlos, vão do presidente aqui, Humberto Soares, passam pelo Carlos até aquele atendente que está cuidando do nosso cliente no dia a dia, aquele leiturista que está indo porta a porta, ao eletricista. Todos têm uma consciência de que a gente precisa ter bons resultados, metas e diretrizes muito bem definidas para poder agregar valor ao nosso consumidor, que é o nosso principal meta, levar energia com qualidade, dentro dos padrões hoje estabelecidos, e com atendimento de referência. O cliente ele tem que ligar e falar na central de atendimento, aí aproveitar, falar um pouco. Nós temos o nosso 0800 082 0196, 24 horas atendendo o nosso cliente. 082 0800 0800 082 0196, a nossa 0196. Central. Ela atende o cliente. Vamos repetir, 0800 082 0196. Não tem como esquecer, porque o 0800 é da ligação gratuita. Exato. 82 é o DDD de Alagoas e o 96 é o telefone. 096 é a central. 096. É isso. É a central. Não é 196 não, né? 0800 082 0196. 0196. São 4 dígitos no final. São 4 dígitos. Então, qualquer coisa que você precisar, ligar para este telefone. E a gente está trazendo, no modelo da Equatorial, também os canais digitais. Hoje a gente já está presente na mídia social. Foi mais digital. O que a assessoria lhe falou, né? Não esqueça, Carlos, de falar dos nossos... Nós temos o Twitter aí, Instagram, o Facebook, também atendendo e passando informações ao nosso cliente, e estamos trazendo uma inteligência artificial através do WhatsApp, que chama-se Clara, e que vai atender o nosso cliente, falta de energia, religação, informações de débito, segunda via, e o nosso site. O site está sendo todo remodelado para que a gente possa fazer um atendimento virtual ao nosso cliente. E o presencial, o que é que nós temos? 74 credenciados, 31 agências. Estamos nos 102 municípios de Alagoas, presentes para poder fazer atendimento.
nós vamos para o nosso intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre as terceirizadas da Equatorial em Alagoas e sobre como é que a ANEEL autoriza o aumento de tarifa. Então, 2 assuntos que você tem que esperar aí, porque nós vamos informar a vocês. Até. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Caro telespectador, caro internauta, voltando ao nosso bate-papo, porque Cláudia de Bulhões não entrevista, ela bate-papo, nosso bate-papo sobre a Equatorial Energia Alagoas com o gerente de relacionamento, Carlos Moraes. Carlos, nós estamos tentando informar ao nosso telespectador, ao nosso internauta, tudo sobre a Equatorial, né? E eu queria que você, porque uma andorinha só não faz verão. E para crescer, a gente tem que diversificar. Como é que funciona a Equatorial junto às terceirizadas? Quem é terceirizada pela Equatorial? A Equatorial, nessa operação em Alagoas, ela possui uma empresa parceira nossa chamada Control. Essa empresa ela tem profissionais que vão no dia a dia na porta do nosso cliente para fazer a leitura, para fazer a visita de relacionamento, que é um processo de verificação do pagamento da fatura de energia, para poder fazer as ligações, as religações, as manutenções. Então, essa é uma empresa parceira que tem um modelo de gestão que tem que ser espelhado no da Equatorial. Então, metas, atendimento de cortesia, atenção ao cliente, o foco no consumidor. Então, a empresa ela faz isso. Essa empresa que bate a porta do nosso cliente, o profissional tem que estar identificado. É interessante pedir o crachá, verificar o fardamento, o uso dos equipamentos de segurança quando é um eletricista que sobe numa estrutura, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva. Com a entrada da nossa operação em março, a nossa parceira de atendimento, que é a Control, ela renovou toda a sua frota, contratou e formou e tem que continuar capacitando profissionais para poder atender o cliente com técnica, com postura. Então, assim, essa é a forma de conduzir a Equatorial. Então, nós temos, além dos profissionais próprios, então nós temos engenheiros, eletrotécnicos, eletricistas, administradores, ou seja, toda a nossa cadeia de profissionais próprios da empresa. Também a nossa parceira, que faz o contato com o cliente nas agências, através do atendente que faz o atendimento, esses que eu já citei, o leiturista, o eletricista, que são acompanhados. Nós temos um projeto que é interessante, que chama-se Inversão do Organograma. Essa semana, por exemplo, o nosso presidente, ele se vestiu na farda do eletricista e foi a campo, acompanhar uma turma fazendo um processo de manutenção, de obra, de expansão, de inspeção. Então, assim, é feito um acompanhamento também e reuniões periódicas com o corpo de gestão da empresa, para que tudo que o cliente nos traz, através da agência, através da nossa central de atendimento, de informações, a gente melhore essa relação, até porque esses profissionais também são Equatorial no dia a dia do cliente. O Carlos Moraes, que é o gerente de relacionamento da Equatorial. Uma coisa que eu tenho curiosidade e que eu acho que você também tem, sabe o que é?
como que são autorizados esses aumentos de tarifa? Aí eu pergunto também, quando autoriza a Equatorial de Alagoas, autoriza todas as equatoriais, todas as energias elétricas do Brasil são aumentadas? Ele vai responder. É uma dúvida interessante. O cliente, ele tem o reajuste ou a redução aprovada pela ANEEL. As empresas, elas mandam para a ANEEL as informações necessárias do gasto, dos investimentos, do mercado. A ANEEL faz uma análise e aí define através de resolução, ela publica uma resolução, torna essa resolução pública, quanto será esse reajuste, de aumento ou de redução. A Equatorial, por exemplo, quando chegou a Alagoas, a data de referência passou a ser o mês de março. Então, o mês de maio é a referência de reajuste ou redução. E a notícia boa é que quando a Equatorial chegou... É o mês maldito. É o mês maldito. A boa notícia foi que quando nós chegamos, nós tivemos uma redução em média de 2,72. Então, o cliente em Alagoas, com a chegada da Equatorial, teve uma redução na sua fatura em média de 2,72. A autorização ela é dessa forma. É ao mesmo tempo para todo o Brasil? Não. Cada distribuidora tem um calendário. O nosso calendário aqui de Alagoas passa a ser maio. Então, todo ano, em maio, a ANEEL ela publica uma resolução definindo as tarifas. Essa é a metodologia, é a forma. Mas a gente não pode esquecer que mês a mês também, a conta de energia ela pode receber uma influência em termos de valores, que são as bandeiras tarifárias. É quando o sistema elétrico ele não consegue gerar com a energia mais barata, que é a hidrelétrica, e a ANEEL, todo final do mês, publica qual será a bandeira. Bandeira verde não tem acréscimo, bandeira amarela, bandeira vermelha passa a ter algum acréscimo. Então o cliente tem que ficar atento que todo mês na própria conta vem a informação da bandeira que está sendo aplicada. Mas anualmente é que se fala sobre reajuste ou redução de tarifa de energia. Qual é a energia mais cara? A energia mais cara... Eu faço cara... perguntas que ele tem que responder, mas não são do setor dele. Na verdade, não existe assim uma resposta objetiva para a energia mais cara. Depende muito do estado, da aplicação do valor do ICMS, da alíquota, do tributo, do valor da geração. Então, por isso que a ANEEL ela faz essa mediação. Ela analisa cada uma área é uma área. O mercado próximo aqui do lado de Pernambuco pode ser um, o de Alagoas outro, o de Sergipe outro, aí estou citando. No nosso grupo, o do Maranhão pode ser um, do Pará outro, do Piauí. Depende muito da alíquota, do ICMS, do PIS e COFINS, da compra da energia. Então hoje a definição se vem dessa forma, né? Por isso que a ANEEL, que é o agente regulador federal, é que vai lá e diz, não, o reajuste para a empresa de Alagoas 2019 é menos 2,72. Mas pode ser que em algum momento, em 2020, ela analise que tenha que ser um positivo reajuste ou negativo novamente. Você falou uma coisa aí que eu quero ressaltar. Porque quando vocês assumiram, aqui a Equatorial assumiu o estado de Alagoas, o presidente, que é o Soares, né? É isso. Ele falou que ia ter um reajuste. Aí todo mundo esperou aumento. Que na linguagem técnica do setor, a ANEEL, quando ela publica o reajuste tarifário. O reajuste é a revisão, é a reanálise... A gente sempre pensa que aumenta. É a reanálise do preço. Aí o reajuste ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Na nossa início, ele citou que em 45 dias estava no leilão de privatização, pela ANEEL fazer uma análise da tarifa e, para a alegria do nosso cliente, esse primeiro momento foi uma redução de 2,72. E com o trabalho que está sendo feito, a busca por eficiência, em 2020, maio de 2020, a gente terá uma noção de como se comportará. Se um reajuste positivo ou um reajuste negativo, que a gente chama de redução também. Mas é o termo técnico que usa o agente regulador, que é a ANEEL. E a gente sempre pensa que reajuste é para aumentar. Isso. E reajuste pode ser para baixar também. Isso. Agora, é interessante, né? É porque a gente sempre só sente quando tem aumento. Quando diminui, não se sente, não. É interessante observar isso, que houve um reajuste e que diminuiu a conta de luz. Agora, é interessante também a gente observar bandeira.
bandeira verde, bandeira amarela, bandeira não sei o quê, semana do cliente. Olha, é tanta coisa que a gente tem que conversar que eu acho que não vai dar tempo. O que é a semana do cliente? Soube que trocava lâmpada, né? Que troca isso. Nós temos uma responsabilidade com o nosso cliente e já fizemos, foi bom a colocação, Cláudia, mais de 1.200 trocas de geladeiras, por geladeiras mais eficientes, em alguns municípios do estado de Alagoas, e faremos até o final do ano mais uma quantidade. Para 2019 serão 3.000 geladeiras trocadas ao todo, 100.000 lâmpadas eficientes, trocar a lâmpada incandescente ou fluorescente por uma de LED econômica. Na Semana do Cliente, essa semana a gente deu um destaque. Que destaque? Nós estamos fazendo em Arapiraca, em um shopping da cidade, nós estamos fazendo aqui em Maceió, ontem e hoje também, fizemos ontem e hoje em um shopping, e recebendo o nosso cliente com cortesia. O ponto alto foi, nas duas principais cidades do estado, na nossa agência Centro hoje, o nosso presidente estava recepcionando os primeiros consumidores, através de um café da manhã, parabenizando pelo Dia do Cliente, que aconteceu no último dia 15 de setembro, e falando, ouvindo, perguntando se esses primeiros impressões da Equatorial são positivas e o que precisa melhorar, porque essa é a nossa missão, atender o nosso consumidor com qualidade. Então, Semana do Cliente foi isso, foi comemorativo, nossas agências decoradas, e ouvindo bem, agilizando serviços, mas não vai ficar só na semana. O nosso cliente que está aí acompanhando o programa, a ideia é que a Equatorial eleve o padrão de qualidade de atendimento nos próximos anos aí, junto com o estado de Alagoas, para poder fazer crescer esse estado, é o que nós acreditamos. E junto a esse padrão de atendimento, temos o atendimento também pelo 0800 0800 820196. 0800 082 0800 0800 082 0196, que você pode... Uma central 24 horas para o cliente solicitar serviços, informações, problemas de interrupção de energia. Aconteceu um acidente, um veículo colorido contra um poste, estou sem energia na minha residência, de manhã, à tarde, à noite, é feriado. Essa central, ela tem profissionais capacitados e habilitados para atender o consumidor 24 horas e é uma ligação gratuita. Além disso, a gente está nas mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter, atendendo o nosso consumidor, chegando nos próximos meses com uma nova página na internet e um atendimento por uma inteligência virtual chamada Clara. A gente ainda vai falar muito da Clara. Ainda vamos falar muito. Agora, veio aqui uma pergunta. O seguinte, quando alguém bate num poste, que o poste cai, que cai a parte elétrica toda, é cobrada essa pessoa? A empresa ela tem que responsabilizar o causador do dano, não só a estrutura em si, que é o equipamento, mas também prejudica toda a população. Quando identificado, sim, a gente faz um processo de ressarcimento desses valores do serviço, do material, do equipamento àquele condutor. A gente aproveita que esse tema foi recortado para que as pessoas tomem um certo cuidado quando estiverem conduzindo veículos, não conduzir veículos depois de consumir bebida alcoólica. Naturalmente, excesso de velocidade ou uso da bebida faz com que se perca o controle do carro e tenha as colisões ou os atropelos ou algo mais grave. Então, mas assim, em relação à empresa de distribuidora de energia, sim. Uma vez identificado o veículo, a gente vai atrás desses responsáveis, porque é preciso recompor, aquele poste é um ativo que precisa ser recuperado, rede, às vezes são cabos que são rompidos, transformadores que precisam ser trocados, então é feito sim uma busca pelo infrator para que ele seja responsabilizado também de forma financeira sobre os prejuízos causados. Gente, eu acho que vocês não sabiam disso, né? Porque as pessoas que batem em um poste, faz a energia elétrica ficar ser interrompida, os fios serem recolocados, até aqueles, como é o nome daqueles? Transformadores, não é? Tem que pagar, porque senão... É um dano importante não só à empresa, mas à sociedade, porque naquele circuito elétrico pode ter um hospital, pode ter uma escola, pode ter
uma área de segurança pública, então é um dano ficar sem esse fornecimento, porque até recuperar aquela estrutura, é recolocar um poste, é refazer cabos. Hoje, com as nossas postes também, tem um sistema de internet, tem um sistema de telefonia, então são várias empresas que utilizam dessas estruturas, então um dano desse, ele traz um transtorno grande para toda a sociedade. Gente, não vai dar nem tempo nesse bloco, e no outro bloco nós temos outros assuntos, para a gente conversar sobre o aluguel dos postes para as internets. Mas nós não temos tempo para isso, porque são tantos assuntos que a gente não imagina como uma companhia que tem energia elétrica para o nosso estado é tão importante, porque é a parte de internet, que ela cede a localização ou aluga, não sei. É a parte de quando tem aqueles holofotes, né? Os refletores. Os refletores, porque aqui é holofote, né? Aí ó, a técnica chama refletor. Então, gente, é um negócio muito, muito sério o que a Equatorial assumiu. E eu não sei, eu tenho ouvido o Zuzuzu que realmente está surtindo efeito. Porque ninguém pode, em 6 meses, em menos de 6 meses, querer que já tenha um boom em tudo de melhora. Tudo é paulatino. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos com um assunto muito importante, que é tarifa social baixa renda. Até daqui a pouco. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Meu caro telespectador, meu caro internauta, olha, são tantos os interesses que o telespectador tem, são tantas perguntas que a gente, se tivesse 5 horas de programa, não é, Carlos Moraes? Não teria. Estamos conversando com o Carlos Moraes, que é o gerente de relacionamento da Equatorial. E acabamos de perguntar uma coisa que já puxou outra. Porque não penso que durante o intervalo eu fico quieta com ele, não. Eu vou perguntando. Ô, Carlos, eu lhe perguntei, a parte de iluminação dos postes é da prefeitura. Agora, o fio, como é aquele aparelho que você... O transformador é a prefeitura que dá quando tem aquelas explosões? Não, na verdade, esses ativos, o poste... Eu tenho certeza, só um minutinho, eu tenho certeza que ficou essa confusão, por isso que eu estou perguntando. Claro. O poste, o transformador, os cabos que passam pelas ruas e avenidas são da responsabilidade, são ativos da Equatorial. A prefeitura ela tem responsabilidade por braço de iluminação, que são aquelas luminárias, pelas lâmpadas, e por a fotocélula. O que é a fotocélula? Sendo muito breve, é que faz acionar a lâmpada quando vem à noite. É um relézinho que quando cai à noite aciona a lâmpada. Durante o dia a iluminação tem que ficar apagada para evitar desperdício. Então é esse conjunto que a gente chama, conjunto de iluminação, é responsabilidade do município. O restante, poste de avenidas, transformadores de energia, é da Equatorial. Viu, meu telespectador? Quer dizer que a lâmpada, o braço da lâmpada é da prefeitura.
Então, quando nós estivermos com a lâmpada apagada, nós ligamos para aquele número da prefeitura. E quando for uma coisa mais séria de transformador, temos que ligar para o 0800 082 0196, que é a Equatorial. Mas vamos para o que a gente prometeu para o telespectador, falar sobre a tarifa social baixa renda. Antes de você falar, porque eu sei que você sabe tudo, mas você sabe como empresa. Eu pergunto como povo. Essa tarifa social baixa renda tem tarifa vermelha, amarela, verde também? Não. Tarifa social baixa renda, ela é um benefício de uma lei federal, um benefício através de uma lei, em que o cliente ele pode ter, esse cliente baixa renda, ele tem alguns critérios para isso, até 65% de desconto na conta de energia. Então, aquelas famílias que têm lá na sua grupo familiar uma renda de até meio salário mínimo por pessoa. Eu ia perguntar. Esse é um critério importante, é um critério de renda, por isso que ela é baixa renda. Ele tem que ter primeiro um cadastro junto às prefeituras ou o governo do estado, que é quem cuida do Bolsa Família. Existe um cadastro chamado Cadastro Único, a gente chama de CAD Único, mas na sopa de letras e o cliente às vezes escuta... Eu conversei sobre esse CAD Único com a Kelly. Então existe um sistema onde as prefeituras vão, é uma pesquisa socioeconômica, vai à residência, faz esse levantamento, cadastra as famílias nesse sistema e gera um número de inscrição social, NIS. Também o cliente ouve muito falar Então não NIS. é por bairro? Não, é o tipo estado assim, uma pessoa todo. que mora na Ponta Verde, em Jatiuca, se tiver uma renda baixa, desde que pode, ela tenha uma comprovada, renda por pessoa, soma toda a renda da família, divide pelo número de pessoas. Se for meio salário mínimo, até meio salário mínimo, entendi. Ela entra nesse critério, ela se cadastra, tem um número de inscrição social. Com este número de inscrição social, ela leva até as agências da Equatorial, ou o próprio leiturista, ele pode fazer esse cadastramento, informa o número e aí vai ser feito o cadastro e na próxima fatura ela vai ter uma faixa de desconto que pode chegar até 65%. Por que até 65%? Porque existe a primeira faixa de 0 até 40 kW, que o desconto é maior. A partir daí o desconto ele vai reduzindo um pouco. E assim, ele não pode ter no mês uma conta com mais de 220 kW consumido. Se ele tiver mais de 220, ele perde naquele mês o desconto. Exatamente Peraí, que ficou bem esclarecido, mas não ficou bem entendido. Quer dizer que a pessoa, para ser baixa renda, ela tem que ir no cômpito familiar, tipo assim, 5, 6 pessoas, dividido a renda familiar por 6, tem que dar meio salário mínimo. Até meio salário mínimo. Até meio salário mínimo. Isso. Não é isso? Aí ela, uma vez cadastrada nas prefeituras ou na Secretaria Estadual de Assistência Social, no sistema do Cadastro Único Federal, ela gera um número do NIS. Esse número de NIS, ela vai até a agência da Equatorial ou através de um eleiturista que esteja na sua residência fazendo leitura, apresenta, junto com o documento original com foto, vai ser cadastrado e na próxima fatura ela começa a receber o benefício da tarifa social, podendo ter um desconto de até, no máximo, 65% do valor da conta. Mas o consumo não pode... Esse consumo mensal ele não pode ser superior a 220 kW. Pode ser trifásico? Pode, é um pouco difícil, né? Uma unidade trifásica ter esse consumo. Olha, eu dentro da pergunto tarifa. tudo. A maioria são unidades menores, residenciais, num medidor monofásico. Mas sim, desde que esse consumo, e ela tem os critérios, porque a distribuidora apenas, que é a Equatorial Energia Alagoas, só concede esse desconto após essa validação que é feita pelas secretarias de assistência social. A nível municipal são os CRAs, né, que é os Centros de Assistência Social. Essa é uma categoria. Um cadastro único. Cadastro único. Essa é uma categoria. Uma outra categoria, também importante dizer, até porque o Estado tem comunidades indígenas e quilombolas, também têm o direito à tarifa social. Eles têm que apresentar a documentação que comprove essa origem indígena e quilombola, apresentar o número do NIS, e aí, por exemplo, os indígenas... Mesmo que tenha renda maior?
mesmo que tenha renda maior. Aí já é outro critério da lei. Os indígenas até 100 kW, até 50 kW de consumo, eles têm 100% de desconto. Ah, é uma categoria. Até 100 kW. Isso. Não é assim. Até 50 kW, 100% de desconto. 100% de desconto. Mas até 50 kW. Eles têm esse desconto em 100%, ou seja, a conta é zerada pela tarifa social. Ah, então não é simplesmente por ser quilombola. Não, tem que ter também eu achei mais consumo. justo esse que você falou agora. E tem também um outro grupo que é importante, que são aqueles portadores de necessidades especiais e idosos com aposentadoria especial, que é atendido pelo LOAS, que é uma lei. Essa aposentadoria especial tem o número do BPC. Aí já é a Previdência que faz esse cadastramento. Eles, com o número do BPC, eles podem levar em uma agência nossa ou apresentar que também terão direito à tarifa social. Esses são os públicos da tarifa social. Inclusive, recentemente, nós fizemos parcerias tanto com o governo do estado, através da Secretaria de Assistência, quanto com as prefeituras, para poder estar promovendo esses cadastramentos dessas famílias. Hoje, em Alagoas, nós já temos em torno de 261 mil famílias beneficiadas, mas o potencial é de mais de 207 mil famílias. Então, existem ainda muitas famílias que têm esse direito, que não procuraram ou a prefeitura para pegar o número do NIS ou a Equatorial para poder apresentar o número e começar a ter o benefício. Então, é um assunto muito importante para quem está escutando multiplicar. Então, eu quero realmente passar isso para você, meu telespectador, que você às vezes está nos vendo, tem a TV a cabo, está nos vendo até pelo celular, TV Assembleia, comunicação, aí pode ver pelo celular e procurar isso, porque é muito interessante a pessoa ter direito, saber dos seus direitos, não é? E poder ter uma conta de energia mais adequada ao seu pagamento. A gente às vezes vê que tem pessoas que têm uma dificuldade de renda, pessoas mais carentes que poderiam estar pagando uma fatura de energia um pouco mais adequada ao orçamento doméstico e está onerando, e esse valor economizado através desse desconto pode usar para compra de alimentos, vestuário, uma série de outras. O assunto que a gente tem que falar rapidinho. Gato. Que antigamente era gateal, né? Hoje é gatorial. Porque a gente vê, não é melhor a pessoa ser um baixa renda, tá todo legalizado, do que ter um gato? Existem duas formas do que a gente chama de irregularidade, né? Tem o popular gato, quando existe a rede e as pessoas elas procuram fazer a irregularidade, seja na medição ou através de uma ligação direta da rede, colocando inclusive em situação insegura, porque quando se faz uma ligação direta da rede, não se tem um padrão de energia, lá existem equipamentos como o disjuntor, que é uma proteção, então pode provocar um incêndio, ou até no ato de subir num poste, ele pode sofrer uma queda ou um choque, e aí vir a óbito. Então, em primeiro lugar, a segurança. Então, combater gato é importante por segurança. Segundo, porque prejudica toda a sociedade. A pessoa que deixa de pagar a sua conta, deixa de recolher o ICMS, que vai para o Estado investir em saúde, educação e no que for. A pessoa que faz isso, por exemplo, for um comerciante, é uma concorrência desleal com quem tem o pagamento da sua fatura regular. Então, a Equatorial, sim, tem operações de fiscalização contra o gato, tem operações de fiscalização para equipamentos defeituosos, a gente tem feito isso. Então, se uma equipe da Equatorial devidamente fardada chegar à sua residência, ela vai se identificar ou no seu comércio e vai chamar e dizer que a gente vai fazer uma inspeção. Essa inspeção é para regularizar, inclusive, a medição. Então, tem o combate a esses que são os gatos, né, direto da rede. Extensão de rede, tem locais, por exemplo, que não tem a rede elétrica. Então, as pessoas, muita gente, constroem redes por conta própria. Nós vamos regularizar essas redes, colocar medidores. Então, existe uma operação para esse ano e continua no próximo ano, nas comunidades. E não é só nas comunidades. Às vezes, o desvio de energia, ela está tanto numa comunidade, quanto numa área de alto padrão, quanto num pequeno comércio, quanto numa grande indústria. Pode ter irregularidade em todos os setores e áreas e a gente vai fazer sim, já está fazendo operações. Carlos Moraes, a gente ficaria aqui mais 3 horas e não daria conta ainda de saber tudo o que vocês querem saber. Mas eu tenho que agradecer a Natália, da Equatorial, que nos atendeu também, todos da comunicação. Temos que agradecer a Kelly Campos pela assessoria que ela nos deu, que é assessora do
daqui do meu amigo Moraes, né? Carlos Moraes. É a idade faz esquecer. Carlos Moraes. E dizer para vocês que não façam gato. E vamos para o próximo programa agradecendo a você. Muito obrigada.